Engenharia, isso. Oi, gente, estamos aqui para mais um dia do nosso oficial Shotcast, do nosso podcast. Hoje, primeiro eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, Lenho Decor, LW Laser, Store Vision. E, fechando o nosso mês de março, hoje eu trago aqui uma grande mulher com uma história inspiradora para a gente nessa noite de hoje. Eu estou aqui com a professora Liliane Busato, ela é procuradora ela foi procuradora do Banco Central e hoje ela é professora de Direito Processual Civil na PUC, já há muitos anos, e advogada, que está aqui na luta como nós. Então, seja bem-vinda, professora Liliane, ao nosso Shotcast e espero que a sua história possa inspirar muitas outras mulheres e homens que queiram entrar para a carreira pública. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente o convite, né? E eu faço em nome da empresa N Engenharia. É um prazer estar aqui para nós finalizarmos, né, e celebrarmos o mês da mulher. Então, eu queria que a professora começasse contando um pouquinho da sua história, como foi chegar no direito, como foi decidir fazer concurso, o porquê, e daí a gente acho que pode ir conversando, né, nessa linha. Bem, bom, por que eu escolhi o curso de Direito? Porque o curso de Direito, na verdade, é um curso para a vida. Mesmo que você não exerça a profissão, eu entendo que todo mundo deveria fazer o curso de Direito. Porque em todas as relações sociais, tudo na verdade é direito. Então, uma vez eu até proferi uma palestra na universidade, junto com outro professor, para receber os calouros, né? Então a gente explicou, olha, quando você levanta de manhã e toma um ônibus, na verdade você firma um contrato de transporte. Você vai alugar um imóvel, é um contrato de locação. Você vai comprar uma casa, é um contrato de compra e venda. Ou seja, do nascimento até a morte, tudo na verdade é direito. Então sempre me seduziu esse conhecimento das normas jurídicas. Então isso foi determinante para que eu escolhesse esse curso, que eu sugiro que todas as pessoas façam. Mesmo que, como eu disse, que você não exerça a profissão. Porque na vida, as relações, como eu disse, acabam permeando pela área jurídica 100% das vezes. Sim, com certeza. Bom, daí então fiz, né, o curso, eu sou filha da PUC, Paraná, e aí para mim, Caroline, sempre foi muito importante a questão de segurança financeira. Eu sempre busquei isso. E daí não tem nada melhor do que se tratando de segurança financeira, do que você fazer concurso público, né? Claro que, e eu sempre falo uma situação interessante, porque quando nós fazemos concursos públicos, nós fechamos duas portas na nossa vida. A primeira porta que você fecha no concurso público é a porta da riqueza. Rico você não vai ser. Né? Então, rico, quem tem a chance de se tornar rico de verdade, o advogado. Sim. Ele patrocina uma causa trilhardária e vai receber uma fortuna, e existem situações que eu conheço que o advogado atuou no processo e nunca mais precisou trabalhar. Então, essa é a questão que o direito propicia. Só que, se por um lado o concurso público fecha a porta da riqueza, por outro lado ele fecha uma porta muito importante, que é a porta da pobreza. Pobre você nunca mais vai ser. Então você vai poder viver com dignidade, viver bem, você não vai precisar fazer uma continha no final do mês se você pode comprar uma pizza hoje à noite, né? Ou seja, todos os cursos da área do direito têm essa característica de uma excelente remuneração. Claro, comparando, obviamente, né, com o padrão médio do brasileiro. Então essa foi a razão pela qual eu queria fazer concurso. E aí mais algumas situações. Eu amo Curitiba, então eu não queria sair de Curitiba. Eu queria fazer um concurso federal, porque entendo que o concurso federal, as carreiras são mais bem estruturadas, a remuneração é melhor, né? E eu não queria tomar posse em outro lugar, porque também aqui em Curitiba está minha família e tudo mais. E aí abri o concurso para procurador do Banco Central, que era um concurso que atendia todas as minhas expectativas. Primeiro que eu gosto das demandas, eu gosto desse ambiente, né? Então eu como procuradora,
eu continuaria advogando, só que o meu cliente era único, que era o Banco Central do Brasil, que é uma autarquia federal. Eu teria a chance de ficar em Curitiba, porque quando eu fiz o concurso eram 2 vagas, e era um concurso federal. Então era um concurso que preenchia assim, todas as minhas exigências, né? E aí eu estudei muito, porque uma coisa que é bem importante que a gente deixe claro, Caroline, é que em concurso público não existe elemento surpresa e não existe elemento sorte, né? Então eu não vou ser surpreendida com questões e também não vou ter sorte de cair o que eu estudei. O que existe é o elemento estudo, puro e simples. Então, quando você estuda, não tem a surpresa, porque você já respondeu essas questões em outras situações, né? Então, quando nós nos preparamos para concurso, uma forma estratégica é responder questões de outros concursos, da magistratura, do Ministério Público, de outras procuradorias. Então, quando eu estou preparada, eu não me surpreendo com questões que eu nunca vi, como regra, porque as questões se repetem, quem é concurseiro sabe disso. E também o elemento sorte, esqueça, não tem, é o estudo. Então, eu estava estudando absurdamente, muito, assim, e às vezes tem pessoas que falam assim, o que adianta estudar 15 minutos? Adianta? Então, assim, eu tinha 15 minutos livre, eu estava com o livro ali estudando. Eu ia fazer audiência, levava o livro, porque se atrasasse a audiência, estava estudando. Então, quando eu cheguei para o concurso, eu me senti assim muito preparada, porque e quem já foi meu aluno já ouviu muitas vezes eu falar que para passar em concurso público a gente tem que pagar a pena da cadeirinha. Ou seja, coloca, desculpem, o bumbum na cadeira e estuda, porque só tem esse é o único caminho que dá certo, né? Gente, então eu fiz a primeira fase do concurso e realmente eu fui muito bem. Eu saí da prova e falei para um colega que estudava comigo, falei, olha, eu passei na primeira fase, eu não sei as outras fases, mas nessa primeira fase eu passei. E daí realmente fui aprovada, fui para a segunda fase, aonde era uma prova que tinham questões dissertativas e uma peça processual ou um parecer. Eu confesso que eu estava morrendo de medo do parecer, porque o parecer tem que ter uma análise conclusiva, né? E às vezes quando a gente não sabe o assunto com profundidade, a gente fala dos princípios, né? Enfim, você mostra conhecimento de outra forma, mas no parecer isso não dá certo. Eu tenho que falar ao final do parecer se o meu cliente deve ou não comprar uma propriedade, se o meu cliente deve ou não casar sob tal regime matrimonial. Então eu falei, meu Deus, que medo, né? E aí é inesquecível, assim, porque quando eu fui fazer a segunda fase, esse meu colega que estudava junto, que também foi aprovado, ele falou, Liliane, o que você acha que pode cair, né? E eu falei, olha, eu acho que pode cair alguma coisa sobre controle da constitucionalidade, porque tudo que é concurso eu adoro. É mesmo, vamos lembrar. E lembramos de tudo, que o controle pode ser difuso, concentrado, enfim, relembramos isso. Daí eu falei, olha, tem uma outra situação que é importante, porque o nome Banco Central do Brasil, tem pessoas que acham que o Banco Central é um banco, é uma instituição financeira, quando na verdade é uma autarquia federal. Eu falei, então pode cair alguma questão sobre competência. E daí relembramos todas as regras de competência absoluta, relativa, quando que o juiz pode arguir de ofício, quando não pode, enfim, tudo. E aí, quando eu cheguei na prova, né, fiz minhas orações, enfim, e quando eu abri a primeira questão era de certo sobre controle da constitucionalidade. Eu tinha vontade de perguntar assim, quer que eu escreva de trás para frente ou de frente para trás? Porque, fruto da preparação, do estudo. Sim. E a segunda questão sobre competência. Eu falei, meu Deus, esse é o concurso, né? E aí, que medo de virar a folha e estar escrito, né? Elabore um parecer sobre intervenção do Banco Central nas instituições financeiras, sobre capital estrangeiro, enfim. Um assunto muito específico, que claro que eu me preparei, mas realmente eu não tinha uma segurança, né? Falei, meu Deus, se cair um parecer, vou ter que escrever. Foi um prazer, né? Mas volto numa outra oportunidade. E para minha alegria, quando eu virei a página, estava escrito assim, analise a manifestação judicial abaixo e interpõe o recurso correto. Então eu, sendo já professora de processo civil, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, é uma peça processual e nos concursos públicos nunca te falam qual é o recurso que você deve interpor. É você que tem que analisar a decisão judicial
identificar se é uma sentença, uma decisão interlocutória, se é um acordo, se é uma decisão monocrática, se é colegiada, para você saber qual é o recurso. E aí, quando eu li, eu percebi que era uma sentença. Eu fiquei, então, muito feliz, porque eu teria que interpor um recurso como procuradora do Banco Central, e era o recurso de apelação, que para mim era muito fácil, né? E aqui eu faço questão de compartilhar uma situação, porque para mostrar o quanto é importante nós termos, assim, atenção na hora de fazer uma prova num concurso. Então, a sentença estava escrito assim, ó: o juiz da terceira vara proferiu a seguinte decisão. E quando veio, então, a decisão, que era essa sentença, e ao final estava escrito assim, um exemplo, Caroline, como que é o sobrenome? Souza, juíza de direito. E quando eu li aquilo, eu falei, opa, se o Banco Central é parte, tinha que estar escrito Caroline Souza, juíza federal. E aí eu percebi que a juíza que proferiu aquela sentença era absolutamente incompetente para processar e julgar o feito. Só que eu confesso que na hora do concurso eu falei, meu Deus, será que é uma pegadinha? Ou será que quem fez a prova não se atentou que era o Banco Central e colocou juíza de direito, né, sem tomar cuidado com esse detalhe? E aí, gente, eu fiquei, juro, naquela angústia, será que alega incompetência absoluta ou não? Será que alego ou não alego? E, doutores, eu sempre falo, assim, numa conversa entre amigos, que Deus fez o homem de uma forma absolutamente perfeita. Primeiro que ele te deu, né, 2 ouvidos e uma boca, ou seja, fale menos e ouça mais. E Deus te deu a razão acima da emoção. Então, em se tratando de trabalho, de concurso, da parte profissional, enfim, é aqui que a gente tem que agir, é com a razão e nunca com a emoção, porque senão as coisas não dão certo. E daí, na hora da prova, eu lembrei disso. Eu falei, então tá na hora de agir com a razão. A razão é alegar a incompetência absoluta, e se eles não se atentaram a essa situação, eu vou interpor o recurso, e aí, se for o caso, vou judicializar. Falei, agora, né? E aleguei a incompetência absoluta. Aleguei, terminei a minha prova, abri a porta da sala, encontrei um advogado passando, e falei, doutor, dá licença só um minutinho. Você viu que o juiz que proferiu a sentença era absolutamente incompetente? Gente, eu sou capaz de lembrar o semblante das pessoas me olhando, falando, nossa, é louca, coitada, porque isso nem tinha na prova. Isso não tinha na prova. Daí eu falei, tinha, porque embaixo do nome da Carolina estava escrita juíza de direito e não juíza federal. Nem vi, nem o nome da juíza. Falei, mas eu vi. Andei mais um pouco. Outro advogado abriu a porta e falei, doutor, dá licença só um minutinho. O senhor viu que quem proferiu a sentença era um juiz incompetente? Não, nem tinha isso na prova. Ele falou, onde se viu isso? Eu falei, não, porque embaixo do nome do juiz tinha que estar escrito juíza federal. Nem vi essa parte final. Eu falei, puxa, mas eu vi, né? Bom, doutores, enfim, eu cheguei em casa arrasada, né? Falei, meu Deus, acho que eu tô estudando tanto que tô ficando até maluca. Fiquei muito triste, daí meus pais perguntaram, né? Daí, filha, como é que foi? Eu falei, olha, não foi. Não deu certo, porque só eu vi uma coisa, ninguém viu. E aí, doutores, me dei ao luxo de chorar uma semana, já porque eu estava estudando loucamente, mas o meu signo é de escorpião. E o escorpião, quando coloca uma coisa na cabeça, não tem quem tire. Não tem quem tire. E a hora que eu decidi que eu ia ser procuradora federal, eu falei, eu vou chorar uma semana, né, para me recompor aqui, e vou voltar a estudar muito mais ainda até eu passar. E aí, enfim, passou o concurso, foi no final do ano, primeiro dia útil do ano subsequente, eu estava almoçando, tocou o telefone na minha casa, porque nem existia celular, né? Isso aconteceu no século passado, né? Até dói falar, mas é verdade. E atendi o telefone, era um colega, e falou, Liliane, você fez concurso para procuradora do Banco Central? Eu falei, eu fiz. Eu falei, meu Deus, você ouviu alguma coisa? Vai ser o resultado? Ele falou, ouvi, mas você fez? Eu falei, fiz. Ele falou, mas você já não trabalha na Procuradoria-Geral do Estado? Eu falei, sim, trabalho, mas eu quero um concurso federal. Ele falou, bom, então eu tenho uma ótima notícia para te dar, você está aprovado em primeiro lugar. Eu falei, eu? Ele falou, você? Eu falei, não, com certeza não. Eu falei, porque só eu vi uma coisa na prova. Ele falou, Liliane,
o teu nome completo, né? Liliane Maria Busato Batista? Eu falei, sim. Ele falou, então você está aprovado em primeiro lugar no concurso. Eu falei, não, eu preciso olhar no Diário Oficial da União para eu acreditar. E aí, Carolina, você não vai acreditar o que eu fiz, né? Só acredita vendo. Liguei. Igual São Tomé. Mas não satisfeito, eu liguei para a UNB, que fez a minha prova, para falar com a professora, porque eu queria saber se a juíza que proferiu a sentença era absolutamente incompetente, como eu tinha visto. E a professora da época, como o edital, o resultado já tinha sido publicado, ela me ligou e falou, você viu isso? Eu falei, vi. Ela falou, então eu queria te dizer que só o fato de você ter visto que a juíza era absolutamente incompetente, você derrubou 50% dos seus concorrentes, porque 50% dos candidatos não viram. Então você... Daí ela falou, agora eu quero fazer uma pergunta. Eu falei, ai, professora, eu agora, pelo amor de Deus, eu fiquei com medo. Eu falei, pronto, ela me pergunta uma coisa, eu não sei responder, me tira meu primeiro lugar, né? Ela falou, não, é sobre sua prova. Eu falei, não, da minha prova eu estou pronta para responder. Ela falou, você mandou o teu recurso de apelação, pediu para ser encaminhado para o TRF ou para o TJ? Eu falei, para o TJ. Porque um tribunal estadual não tem poder para reformar uma sentença de um juiz federal e vice-versa. Ela falou, então você é primeiro lugar. Porque todas as pessoas apelaram para o juiz estadual que proferiu a sentença e mandaram os autos ao TRF. Porque o Banco Central era uma autarquia federal. Ela falou, você é primeiro lugar. Então, Carolina, o meu conselho, assim, a partir do momento que você decide realmente o que você quer ser, estude muito, né? Eu falo assim, quando você está cansada, mais um pouco ainda, né? Porque vale muito a pena. E o curso de Direito é um curso, assim, que eu sou especialmente apaixonada, porque você vai ser tudo aquilo que você sonhou desde que você faça a sua parte. Então, essa é a minha história, né? Então, tomei posse e depois, logo na sequência, fui convidada para ser a procuradora-chefe aqui no Banco Central, aqui no estado do Paraná, e fui durante 17 anos até o dia então que eu completei meu tempo de trabalho e requeri minha aposentadoria. Aí daí foi onde eu retornei para a advocacia privada. Hoje eu voltei para a advocacia privada na área de civil e de família. E a questão do ser professora. Pois do ser a professora. Educação. Nossa, o ser professora é um presente de Deus, eu acho. Ser professora é a minha realmente paixão, né? Não que o direito não seja, e eu sempre falo para os meus alunos assim, Deus foi tão bom comigo, tão bom, porque óbvio, eu me formei, eu quero ganhar dinheiro, eu quero sobreviver, tenho desejos, quero comprar isso, quero uma casa, eu quero viajar. E Deus foi tão bom que fez com que eu ganhasse dinheiro fazendo exatamente o que eu amo. Mas, olha o que aconteceu com relação ao magistério. Eu me formei muito jovem, me formei com 21 anos. E abri o concurso para ser professora da PUC. Óbvio que eu não iria fazer a prova, porque quando nós nos formamos, a gente só tem uma certeza. Eu não sei nada. O 6º ano da advocacia. O tal do 6º ano é cruel, né? Eu não sei nada. E aí, eu trabalhava na Procuradoria-Geral do Estado e um procurador, que eu tenho ele guardadinho aqui no meu coração, chamado Dr. Paulo Rocha, ele falou, filha, vá lá e faça o concurso. Eu falei, eu não vou, eu não sei nada. Ele falou, claro que você sabe, você sempre foi super estudiosa durante a faculdade, vá lá e faça. E fui fazer. E por um acidente de percurso eu fui aprovada. Então, o tempo que eu tenho de formada, que são 38 anos, é rigorosamente o tempo que eu tenho anotado na minha carteira de trabalho na PUC. 38 anos. Então, e aí começou essa paixão, né, pelo magistério. E o que tem de tão importante esse envolvimento com o magistério? Caroline, tem uma frase que eu adoro falar, é que nós, para os meus alunos, que nós somos eternos aprendizes. E quem está nos ouvindo, se não for da área do direito, e você encontrar um advogado que fale assim, eu sei tudo, não acredite que é mentira. Antes de mais nada, ele é um mentiroso.
porque o direito é tão complexo, tem tantas áreas, tem tanta novidade, e uma jurisprudência oscilante, quer dizer, não tem o doutor sabe tudo, é por isso que nós nos especializamos, né? Então, o que o magistério me obrigou? A continuar estudando sempre. Então, esse foi o maior presente que eu ganhei. Então, eu fiz pós-graduação, então 1 ano de pós, fiz mestrado, mais 4 anos de estudo, e fiz doutorado, e mais 4 anos de estudo. E aí eu lembro que na minha banca de doutorado, um professor falou, nossa, eu amei a sua tese, tem um tema aqui para um pós-doutorado. Daí meu esposo brincou, falou, não, aí eu vou pedir o divórcio, e pós-doutorado é demais, chega, tá ótimo, né? Então, ter essa ciência de que somos eternos aprendizes, que nós não podemos parar de estudar, que todo advogado que deixa de estudar se torna cada dia um pouco menos advogado, é a maior verdade. Então, assim, eu me encontrei no magistério porque sou grata a ele por me mostrar que eu não podia parar de estudar, né? Então, o que eu sempre falo, olha, todos os meus desejos materiais eu realizei, graças a Deus. E o meu dinheiro veio do direito. Então, eu sou grata eternamente, tanto, né, ao meu concurso como à minha experiência na PUC. E hoje, além de eu ser professora da graduação, eu sou professora também da pós e eu coordeno a pós-graduação de Direito Processual Civil na universidade. Então, assim, isso... Enfim, o curso de Direito só me trouxe alegria em todos os sentidos, pessoal e profissional, né? E como é bom você verificar que o conhecimento faz a diferença na vida das pessoas, né? Às vezes um conselho, uma informação é tão significativo, né? E eu digo sempre para os meus alunos, doutores, é claro que a gente quer ganhar dinheiro da profissão que nós escolhemos. Então, eu quero no direito, você quer na odontologia, na pedagogia, enfim, no serviço social, todo mundo quer, porque a gente precisa sobreviver. Mas saber que você, com o conhecimento que você tem, você pode ajudar um semelhante, e eu estou falando aqui independente de recebimento de honorários, isso faz, assim, muita diferença. E se você me permite, eu queria contar para você uma situação que aconteceu essa semana, né? Então, uma pessoa muito simples está divorciada desde o ano de 2015, tem 2 filhos, o marido nunca pagou pensão alimentícia para os filhos, nunca, foi condenado, mas nunca pagou. Aí ela me procurou e falou, Liane, eu não consigo mais, eu trabalho loucamente, ele trabalha pouco, fica desfilando de carro, mas não tem o comprometimento com os filhos e tal. Eu falei, não tem problema. Eu falei, vamos entrar com o cumprimento de sentença, né? E eu falei, eu vou pedir a prisão civil para ver como que já resolve a situação. Não, eu não quero que prenda, porque eu tenho medo que ele coloque os meus filhos contra mim. Eu falei, não, então eu respeito, obviamente, porque o advogado tem que saber respeitar o interesse do cliente, né? Aí liguei para a pessoa, ele falou, olha, estou ocupado, mas já retorno. Nunca me retornou. Aí resolvi, essa semana, mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Falei, olha, tentei entrar em contato com o senhor, se não me retornou. Eu gostaria que nós conversássemos para compor a questão dos alimentos, né? Expliquei, eu sou advogada. E aí ele falou, não, o momento de tudo é muito difícil, também não tenho condição. Eu falei, olha, não é justo que a mulher assuma sozinha a criação dos filhos, em especial porque ela não tem condições, a minha cliente não tem condições financeiras de ofertar tudo que ela pretende para os filhos. Daí ele pegou e ele deu uma trocada, ele falou assim, eu vou procurar uma advogada. Aí eu peguei e falei, nossa, eu estou muito feliz que o senhor vai procurar uma advogada, porque daí ela vai explicar para o senhor, sabe o quê? Primeiro, eu vou penhorar a única casa que o senhor tem, porque por dívida de alimentos você perde a única casa de acordo com a lei 8.009/90. Eu vou penhorar seu salário, porque o salário, em que pese a lei falar que é impenhorável para dívida de alimentos, é penhorável. Eu vou pedir sua prisão civil. Vou pedir, e o juiz de ofício vai mandar protestar o título. O senhor vai ter o título protestado, vai cortar com o seu crédito. E por fim, vou pedir para que você responda por crime de abandono material. Então, eu estou feliz que a advogada vai explicar que tudo isso que eu falei para o senhor é verdade. Gente, no outro dia eu fiz acordo, tá vendo? Então, o que eu quero contar para quem quer estudar, né? Porque, doutor, eu também não tenho idade.
Né? Esses dias eu sou conselheira da OAB e eu entreguei uma carteira para um senhor de 72 anos. Que orgulho poder fazer isso, né? Então eu não tenho idade para o estudo. E existe uma lógica para você ter um bom desempenho profissional. A lógica é: o conhecimento te traz poder e o poder te traz o dinheiro. Então esse é o único caminho, é o caminho do estudo. E posso contar uma outra situação bem interessante? Aí, essa é ótima. Então, doutor, a situação é a seguinte, uma moça aqui de Curitiba conheceu um rapaz, enfim, né, se apaixonaram e ele a pediu em casamento. E quando nós vamos, né, fazer um contrato, né, e fazer um casamento, você tem que escolher o regime matrimonial. O que ele falou para ela? Ai, amor, o que é meu é seu, o que é seu é meu. Só que o que ele tem? Nada. Então, o que é meu é teu, mas o meu não existe, né? Não que essa moça tenha, mas o pai dela é muito rico. Né? Então, ele falou, então vamos casar com o regime da comunhão universal de bens. Porque o que nós construirmos juntos, daí, que Deus me livre não dê certo, tudo se divide, né? E ela, por não ter o conhecimento jurídico, por não querer pagar uma consulta para o advogado para orientar, casou sobre o regime da comunhão universal de bens. O que aconteceu? 3 anos depois do casamento, o pai dela morreu, teve um infarto fulminante e morreu. Regime da comunhão universal de bens, o marido também herda. E ela recebeu 50 milhões de reais de herança. 25 para ela, 25 para o marido. Quem mandou escolher esse regime? Bom, o que houve? 3 meses depois que o sogro morreu, ele morreu. Quer dizer, ele não pôde usufruir muito do dinheiro. Sim. Ele teve um infarto fulminante e morreu. Bom, aí regras de sucessão. Tem filhos? Não. Tem pais? Não. Então voltaria para a esposa. Então qual foi a surpresa? É que ele, numa cidade vizinha aqui de Curitiba, bem vizinha, ele tinha uma amante. E com essa amante ele tinha um filho. E aí o filho entrou no inventário e falou, juiz, dá licença, ele tem herdeiro, sou eu. E aí essa minha cliente falou, Liliane, eu queria que ele ressuscitasse, porque eu que quero matá-lo. Eu. Porque ela falou, Liliane, o meu pai deixou um patrimônio espetacular, mas meu pai trabalhou 60 anos da vida, 18 horas por dia. E agora a herança do meu pai foi pro filho da amante do meu marido. Então, olha como é importante o conhecimento, tá vendo? Porque você evita essas situações. Quer dizer, se ela tivesse tomado cuidado de procurar uma advogada, jamais autorizaria ela casar sob esse regime, que é um absurdo, o tal da comunhão universal de bens. Porque se pelo menos é o da comunhão parcial, que você divide o que adquire na constância, herança não se divide, pelo menos isso. Sim. Embora o regime que eu acho mais justo e honesto é a separação total de bens. Cada um tem o seu patrimônio, que você comprar em conjunto com o teu marido, coloca lá no registro de imóveis. 50% para o João, 50% para a Maria. Pronto. Então, assim, eu fico feliz, então, do magistério, sabe, de ver os olhinhos brilhando dos meus alunos, sabe, do conhecimento, né, da surpresa, quando eu ministro, hoje eu ministro ela para o 3º período, então, explicando para eles as questões dos honorários, comerciais e contratuais, então vê-los assim com os olhos brilhando, e como é bom, né, nós aprendermos e melhorarmos o nosso conhecimento. Então, assim, eu amo o magistério, tanto que eu brinco que eu nunca vou pedir demissão da PUC. A PUC um dia vai ter que sair comigo, né? Porque um dia, obviamente, né? Olha, tá na hora de você ir embora. Eu vou chorar muito, vou sofrer demais. Porque esse relacionamento com os alunos, assim... E hoje, Carolina, eu tenho alunos que são desembargadores, alunos que são integrantes do Ministério Público. Eu tenho colegas da Procuradoria que foram meus alunos, né? Então, como isso é gratificante, né? Quantas posses eles me convidam, eu poder dar uma declaração de idoneidade nos concursos, né? Então, gente, o magistério é realmente, assim, apaixonante. E começou no magistério dando aula em que matéria? Direito processual civil. Sempre direito processual civil, que é a minha grande paixão. Sempre foi apaixonada por processo civil. Porque ele é um instrumento de aplicabilidade, né, de todo o direito material.
Então eu falo para os meus alunos, e isso é verdade, você tem 2 opções na vida, ou sabe processo civil, ou sabe processo civil, pode escolher. Porque tudo é processo, né? Como faz uma petição, qual é o recurso, como que conta prazo, como que faz para receber os valores que o juiz reconheceu como de direito do seu cliente. Então tudo é processo. Senão você vai ser advogado criminalista, que eu acho uma tristeza. Mas eu respeito quem gosta, obviamente. Existe essa grande divisão entre quem ama processo penal e quem ama processo civil. E tem gosto para todos os lados, ainda bem, né? Mas a parte penal, assim, eu acho lindo a ciência penal. Eu lembro, assim, tanto que eu fui aluna do professor Luiz Carlos, que era procurador de justiça. Ele lia minhas provas, assim, porque eu sempre fui estudiosa. Mas, assim, o dia a dia do exercício da advocacia criminal, eu acho horrível. Então, nunca me seduziu, eu sempre atuei na área civil de família, que é o que eu gosto. Acho que é isso. Quer deixar mais alguma mensagem? Eu queria deixar uma mensagem, não uma mensagem específica para quem está fazendo concurso, para quem pretende estudar, mas uma mensagem aí pelo Dia da Mulher. Eu queria falar para vocês uma poesia muito pequenininha de uma autora chamada Lê Barbosa, e ela tem uma passagem que eu gosto muito, que ela diz assim, ó: queriam que eu fosse do lar, mas eu era do ler, e com essa liberdade eu estou onde quero estar, quero ser. Então fica essa mensagem, né? Eu acho que o que a mulher precisa é realmente estudar, se qualificar profissionalmente, porque não existe nenhuma diferença intelectual entre homens e mulheres, efetivamente. E hoje as mulheres ocupam muitas posições de grande poder, tal qual um homem ocupa, o que é rigorosamente certo e perfeito. Muito obrigada aí pela oportunidade de nós batermos esse papo aqui. Eu que agradeço, uma história realmente inspiradora. Eu acho que não tem nem palavras para agradecer, e por ter vindo aqui, por ter se disposto a estar aqui com a gente hoje e contar a sua história, para que realmente possa inspirar outras mulheres de que a gente consegue sair, basta a gente encontrar qual é o nosso dom. Exatamente. Porque assim como nós temos o dom para o direito, tem pessoas que têm outros dons. Sim. E a gente tem que encontrar aquilo que a gente ama fazer. Porque daí o dinheiro e as outras coisas são consequências daquilo que a gente fizer de melhor. Acho que é isso. Agradeço mais uma vez por esse bate-papo. Agradeço a N Engenharia, os meninos, o Bruno e o Marlon, os nossos patrocinadores, Lenho Decor, LW Laser, Store Vision. Muito obrigada. Fechamos o nosso mês de março com essa grande história hoje. E iniciamos o mês de abril com outros direcionamentos. Muito obrigada por vocês que nos assistem e tenham uma boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigada a todos que estão nos ouvindo. Obrigada mais uma vez, Caroline, pelo convite. Obrigada, eu que agradeço.